Aleluia. Quando a gente chegou, os irmãos estavam louvando o hino, e eu fiquei prestando atenção na letra deste hino, que dizia: vinde a Cristo, tem demora a receber a salvação. Só em Cristo, vós encontrarei fonte de perdão. E essa palavra é justamente sobre isso, sobre perdão, sobre quem é Cristo. Porque a palavra diz que Jesus ia passando pelaquela cidade e um homem chamado Zaqueu, que era o maioral publicanos, um homem rico, poderoso, só que tem um ponto bem específico nisso, porque os publicanos, naquela época, não eram pessoas que contavam com a simpatia do povo, justamente por cobrar impostos. E muitos deles cobravam além do que lhe era devido. E esse é um exemplo de Zaqueu. Zaqueu era um desses, que cobrava além do que era devido. Então, já é evidente que o povo não ia muito com a cara de Zaqueu. Não ia muito com quem era Zaqueu. E Zaqueu, ali, mesmo no meio do povo que não ia muito com ele, Zaqueu, ele começa a se espremer no meio daquele povo, porque ele procurava ver quem era Jesus. Ver quem é Jesus. Ele procurava conhecer Jesus. E esse é um desejo que deveria ser de todo cristão. Sempre buscar saber quem é Jesus. Procurar conhecer quem é Jesus. E Zaqueu, ele vem, ali mesmo sem a simpatia do povo, ele se espreme no meio de todo aquele povo, desesperado para ver Jesus, para se achegar perto de Jesus. E Tiago, capítulo 4, versículo 8, vai dizer: se acheguem a Deus, e Ele chegará a vós. E Zaqueu, primeiro ele começa a cumprir o primeiro mandato. Ele procura Jesus. Ele procura saber quem é Jesus. Ele se achega a Jesus. E essa é uma missão nossa, que é chegar a Cristo dia após dia. A palavra diz que Zaqueu, ele vinha ali no meio da multidão, mas não podia ver quem era Jesus, porque ele era um homem de pequena estatura. Então, Zaqueu, ele poderia chegar e falar: realmente não dá. Realmente não dá para ver Jesus, não dá para conhecer Jesus. Porque olha o tanto de gente, olha o meu tamanho. Mas Zaqueu, o que ele faz? Ele sai correndo adiante e sobe numa árvore. Ele sai correndo adiante. Ele não fica parado. Muitas vezes, os problemas vêm em nossas vidas e nós ficamos parados. Olhamos para o problema. Olhamos para a multidão nos cercando. A gente fala: eu sou pequeno, eu não posso. Mas é nesse momento que devemos ter a mesma atitude que Zaqueu. Sair adiante, subir mais alto para olhar, para ver quem é Jesus. Porque só Ele pode nos salvar. Só Cristo pode nos dar a salvação e, mais ainda, o perdão, que é o que vai acontecer na vida de Zaqueu quando ele tem um encontro com Cristo. Ele recebe não só a salvação, mas ele recebe o perdão. E foi para isso que Cristo morreu naquela cruz, para nos dar salvação, para nos dar redenção de pecado, para nos fazer de novo filhos, participantes da glória do Pai, junto com Ele. Zaqueu, ele não fica parado.
ele se move para que haja mudança. Muitas vezes nós queremos que haja mudança em nossas vidas, haja transformação em nossas vidas, só que não nos mexemos, não saímos do lugar. E aí a mudança nunca vem, a solução do problema nunca vem. Pelo contrário, os fardos vão ficando cada vez mais pesados. Mateus 11, 28 vai dizer: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. E eu vos darei alívio. Jesus, ele está lá, pronto para carregar os nossos fardos, para nos dar alívio. Mas aí é que entra a nossa parte, o ir a ele. Fala, vinde a mim. Vinde a mim. Não ficar parado, se mover, para que haja mudança, para que haja restauração. Não ficar parado diante do primeiro problema. Na nossa caminhada com Deus, muitas vezes a gente acaba desistindo, acaba desanimando, diante da primeira adversidade, diante do primeiro problema que surge. Mas Cristo nos chama para se dispor, se correr, ir adiante, não ficar parado. Pelo contrário, seguir. Obrigado, meu irmão. Seguir a caminhada com Ele. E aí, continuando no texto, no verso 5, quando Zaqueu ele sai correndo, sobe ali numa árvore para ver quem era Jesus. E eu fico pensando, imagine que cena. Um cobrador de imposto, conhecido na cidade, correndo, homem pequeno ali, correndo e subindo em cima de uma árvore. Eu tenho certeza que muitos que estavam ali falaram, louco, que homem doido é esse? Subindo em cima de uma árvore ali, que loucura é essa? E eu não tenho dúvida que a multidão ela olhou e falou justamente isso, pensou justamente isso. E que loucura é essa? Mas Jesus, quando ele chega no momento ali onde Zaqueu estava na árvore, no versículo 5, Jesus diz, quando Jesus chegou até aquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa hoje. O Senhor diz, desce depressa. Desce depressa, Zaqueu. Você já correu, já subiu, agora é a hora de descer. Agora é a hora de se prostrar. Agora é a hora de descer depressa. Porque me convém ficar em tua casa hoje. E o Senhor, Ele faz esse mesmo convite para nós todos os dias. Ei, me convém ficar em tua casa hoje. Lá em Apocalipse 3:20, o Senhor vai dizer, eis que sou a porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está na nossa porta, na porta do nosso coração, batendo. Só esperando você abrir, para que Ele entre e cause mudança. Para que Ele entre e tire os fardos pesados que a gente vem carregando, vem trazendo ao longo de toda a nossa vida, ao longo de toda a nossa caminhada. Ele vem ali batendo, vem, deixa eu entrar. Você abrir, eu entrarei e vai ser grande a festa. Vai ser grande a bonança em sua vida. Eu entrarei e cearei com você e você ceará comigo. O Senhor fala, ei, desce depressa, desce desse orgulho, desce da hipocrisia, desce depressa, porque me convém estar com você em sua casa. E quando Jesus entra em nossas vidas, há quebrantamento, a dobra de joelho, a renúncia, para que haja restauração. Porque quando Jesus entra, Ele primeiro organiza a casa. Ele vem, organiza tudo, para que a nossa vida se torne
mais leve, para que a nossa caminhada se torne mais leve. Quem está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus é Deus de coisa nova. Ele está na porta, batendo, falando, deixa eu entrar, deixa eu fazer renovo em tua vida, deixa eu trazer restauração para a tua vida, deixa eu entrar, deixa eu tirar todo esse fardo, todo o peso que te impede de caminhar, que te impede de ter uma vida com Cristo, uma vida leve, porque andar com Cristo é leve, a caminhada com Deus é leve, o fardo dele é suave. Caminhar com Cristo tem que ser agradável. Isso é agradável quando deixamos Ele tomar conta. Quando a gente abre a porta do nosso coração e deixa Ele entrar. Deixa Ele fazer mudança. Deixa Ele renovar tudo. Tudo que me impede de estar com Cristo. Tudo que me impede de viver uma vida nova com Ele. Uma vida restaurada. Eu acho interessante que quando Jesus, Ele chama, Zaqueu, desce depressa porque me convém ficar em tua casa hoje. Zaqueu poderia dar 1000 desculpas. Ele poderia falar, não, Senhor, eu sou pecador, eu não posso, minha casa está assim, eu estou muito ocupado, não tem como. Mas não, Zaqueu, o texto diz no versículo 6, Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Zaqueu desceu a toda pressa e recebeu a Cristo com alegria. Você tem recebido a Cristo com alegria em sua vida? Porque às vezes estamos caminhando com Ele, mas a nossa vida, a nosso semblante está sempre triste, está sempre borocochô assim. A gente vive murmurando, vive reclamando, vive brigando com tudo. Passa o tempo todo triste. Tem um corinho bem antigo que diz, não pode estar triste o coração que ama a Cristo. Não pode estar triste o coração que ama a Deus. Não tem como estar triste o coração que ama a Cristo. Porque a alegria está no coração de quem já recebeu a Cristo, quem já recebeu o Senhor em sua casa, em sua vida, porque deixa de ser a sua alegria. Jesus vai dizer que o prazer dele é fazer a vontade do Pai. E isso acontece quando você recebe Ele em sua vida. A sua alegria passa a ser fazer a vontade de Deus. Está no céu. Zaqueu desce depressa e o recebe com alegria. Que possamos receber o Senhor com alegria em nossas vidas. Possamos receber Senhor, com alegria, a gente venha descer depressa, porque muitas vezes colocamos desculpas demais. Desculpas. No verão ali, quando está muito sol, a gente fala, está muito calor. Quando está frio, está frio demais. Não, Senhor, lá está quente demais. Está chovendo, não dá para ir. Não, Senhor, estou muito cansado. A hora já não dá mais certo. A gente coloca desculpa. Quando deveríamos fazer como Zaqueu, descer a toda pressa e recebê-lo com alegria, disposição, fervor. Davi vai dizer que estar um dia na casa do Senhor é melhor que 1000 dias em outro lugar. Isso é uma atitude de alguém que é alegre em Cristo. Alguém que sente prazer em estar na casa do Senhor. A palavra diz que somos templos do Espírito Santo, habitação de Deus. É por isso que o Senhor está à porta, batendo. Quem o recebe, esse tem uma festa, esse vive em alegria. E viver em alegria não quer dizer que os problemas não vão vir. Pelo contrário, creio que quando você se converte a Deus, aí é que as lutas se tornam mais fervorosas ali. Mas é algo tão incrível
que mesmo diante da luta, mesmo diante do problema, você se mantém alegre, porque sabe que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, não por minha causa, mas por conta de Cristo Jesus, meu Senhor, Salvador, porque nele, somente nele, nós somos mais que vencedores. E é por isso que quem tem Cristo habitando dentro de si, não vive reclamando, não vive murmurando. Pelo contrário, ele está sempre alegre, alegre em Cristo. Porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo, Ele é bom. E Ele cuida, e Ele protege. E por minha natureza pecadora, às vezes o Senhor tem que fazer como um pai. O pai não vai deixar que um filho se perca. Ele, hora ou outra, ele tem que dar aquele chãozinho de orelha e falar: ei, filho, não é por aí não. Esse caminho que você está, você vai para o abismo. Volta, vem para a presença, vem andar comigo. Quero trazer restauração. Porque às vezes uma bronca não deixa a gente alegre no primeiro momento. Mas depois a gente entende. Eu levei muita bronca de minha mãe quando eu era menor. E no começo eu entrava para dentro do quarto, murmurava, rapaz, dando uma bronca dessa aqui. E só que quando eu cresci, eu fui olhar para trás e entendi. Era tudo para o meu bem. Tudo para o meu bem, para que eu não me perdesse, para que eu não entrasse nos maus caminhos. Da mesma forma, é o Senhor em nossas vidas. Ele cuida. Ele cuida dos seus filhos. E aí o verso 7 é muito interessante, que vai dizer que quando Jesus ele chama e diz que convém ficar na casa de Zaqueu, Zaqueu desce depressa, o recebe com alegria. O versículo 7 diz: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. E aí tem um ponto bem interessante, porque nossos olhos humanos, ele só olha o pecado. Ele vai olhar quem Zaqueu era naquele momento. Mas Cristo, ele olha para Zaqueu e não vê quem Zaqueu é. Cristo olha e vê quem Zaqueu poderia se tornar. E ele faz da mesma forma conosco. Ele não olha quem eu sou, ele olha o que eu posso me. E é por isso que hoje estamos aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas por meio de Jesus Cristo, temos reconciliação, Pai. Temos nova oportunidade, nova chance. Jesus, ele não vê com esses olhos carnais, com esses olhos humanos que julgam, que ali tiram conclusões precipitadas. Ele olha olhar espiritual. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz. E ontem a gente estava num estudo, num lar lá em Itapecuru, não foi, irmã? A gente estava falando justamente sobre o chamado de Davi. O chamado de Davi relata muito isso. O próprio profeta Samuel, ele chega ali na casa de Jessé e ele fala: ei, chama teus filhos. Jessé, ele chama os filhos dele e o profeta, ele fala: com certeza é esse, homem alto, forte, bonito, esse tem perfil de rei. E ele vai chamando todos os filhos e termina os filhos, ele fala: ixi, e agora? O Senhor disse que não é nenhum desses. E o Senhor vem e dá aquele puxão de orelha no profeta: ei, não olhe para a aparência nem para a altura, porque Deus não vê como o homem vê. Muitas vezes nós olhamos para a aparência, olhamos para a estatura, e a gente faz essa acepção, a gente fala: ixi, aquele ali não tem salvação, aquele ali não tem mais cura, aquele ali não tem mais jeito.
Mas Deus vê que o homem não vê. Deus vê restauração. Nosso Deus é um Deus do impossível. Ele é um Deus que traz restauração. Ele é o Senhor que escolheu aqueles que pareciam não ser para confundir aqueles que são. Escolheu as coisas loucas para confundir os sábios. Então não tem como dizer que é impossível para Deus. Porque eu creio que cada um aqui é resposta, é a prova de que não é impossível. Não é impossível. Pecadores, falhos, pobre, cego, nu. E mesmo assim, o Senhor demonstra a sua misericórdia e nos traz para perto. Fala, não é por você, é por mim. O Senhor morreu naquela cruz e derramou seu sangue para nos lavar do peso do pecado. Aquele pecado que antes fazia separação entre nós e Deus. Agora, por meio de Cristo Jesus, temos nova chance, nova vida, uma nova história, uma nova oportunidade de fazer parte do corpo de Cristo. Por meio dele, por meio do sangue de Jesus, muitos vão julgar, muitos vão reclamar. Esse não pode. Mas para Deus, nada é impossível. Zaqueu era, aos olhos humanos, um dos últimos que o Senhor salvaria. Mas Deus, ele, em meio àquela multidão toda, ele para e vê Zaqueu. Fala, ei, me convém ficar em tua casa hoje. Ele fala da mesma forma para nós. Convém ficar em tua casa hoje. A gente venha abrir a porta do nosso coração e receber Cristo em nossas vidas todos os dias. Todos os dias. Porque esse é um convite diário. Então fala, ei, quero te renovar, te restaurar todos os dias. A gente venha deixar Cristo fazer morada em nossas vidas, habitar em nossos corações. E aí o verso 8, voltando para o texto, vai dizer: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E é interessante que o Senhor, ele vê Zaqueu, ele desce, ele recebe o Senhor com alegria, o Senhor ministra ao coração de Zaqueu, ministra na casa de Zaqueu, a restauração na casa de Zaqueu, e Zaqueu, ele diz: ei, Senhor, quero falar uma coisa. Ó, se eu tenho, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus. Porque houve transformação de dentro para fora. Houve transformação na vida de Zaqueu, de dentro para fora. E quando há transformação de dentro para fora, através de Cristo Jesus, há o desejo de mudança, há o desejo de arrependimento. Quinto, desejo de me arrepender. Porque não tem como eu olhar para Cristo e olhar para mim e falar: miserável homem que sou. Isso é interessante, porque na palavra vai citar também outro jovem, outra pessoa que também era muito rico. Na parábola do jovem rico. O Senhor também, ele vem, o jovem rico, ao contrário de Zaqueu, olha o contraste. O jovem rico, ele era um homem que vivia na igreja. E aí, o Senhor chega para ele e ele faz uma pergunta: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar
a vida eterna. O que eu preciso fazer? O Senhor fala, honra teu pai e tua mãe, meus mandamentos. E o jovem fala, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Jesus, pois bem, então só te falta uma coisa. Vende tudo que tem, dê aos pobres. Então, venha, siga-me. Jovem rico, ele baixa a cabeça, está entristecido, porque era dono de muitas riquezas. Já com Zaqueu era um homem ali que aos olhos do povo não tinha valor nenhum. E o Senhor, ele vê aquilo que o homem não viu, Zaqueu. Aquilo que aquelas pessoas não viram, Zaqueu. O Senhor vê aquilo que as outras, cada um de nós. É por isso que temos essa oportunidade. E aí, o Senhor chama ele e vem e fala com Zaqueu. E Zaqueu, ele faz o quê? Ele resolve. O Senhor não precisa falar, Zaqueu, agora só te falta uma coisa. Não. Zaqueu, ele deseja. E não só aquilo que ele defraudou. Ele fala, se eu defraudei alguém, eu quero dar 4 vezes mais. Porque quando o Senhor, ele entra, há restauração, há arrependimento. Quando Jesus entra em nossas vidas, não tem como não haver mudança. Não tem como não haver mudança. Porque o Senhor vai entrar e ele entra fazendo um arrastão, tirando tudo o que nos impede, tudo que nos pesa. Mateus vai citar um exemplo que Jesus falou que não se pode colocar remendo novo em pano velho. Porque quando coloca um remendo novo no pano velho, ele vai rasgar em outro canto. Não dá. Então Jesus, ele não faz remendo. Não faz remendo. Não fica tentando remendar. Não. Ele vem, faz tudo novo. Ele traz restauração completa. E quando eu vivo essa restauração, quando eu deixo Cristo entrar em minha vida, não tem como eu não me arrepender. Porque qual era o desejo de Zaqueu? No começo de tudo. Ver quem era Jesus. E depois que Zaqueu vê quem é Jesus, arrependimento. A consciência de pecado. É isso que acontece quando você se entrega ao Senhor. Você começa a ter consciência de pecado. E o que é a consciência do pecado? É saber quem Cristo é. Você olha e vê o tamanho de Deus. Você fala, eu sirvo um Deus tão grande, tão maravilhoso. Como eu sou pequeno diante desse Deus. Como eu sou miserável diante desse Deus. Eu gosto da trajetória de Paulo. Paulo vai dizer, no começo eu falo, eu sou pecador. E aí, conforme Paulo vai andando e vai conhecendo Jesus, e Cristo vai habitando na vida dele, vai tirando aquilo que impedia, ele vai dizer, eu sou muito pecador. Aí chega ao ponto e fala, eu sou o pior dos pecadores. E aí, no fim de sua vida, Paulo vai dizer, miserável homem que sou. Porque ele está vendo quem Cristo é. Jesus, ele é a luz do mundo. E o que a luz faz? Ilumina. A luz ilumina. E quando a luz ilumina, eu começo a ver, epa, olha, isso aqui não me convém. Isso aqui não faz mais sentido. Eu começo a olhar, ver, epa, isso aqui eu não preciso mais. Eu olho e começo a ter a consciência. Eu me arrependo. E Zaqueu, ele vai e ele se arrepende e ele diz espontânea vontade. Ele não precisa Jesus forçar, Jesus não força. Jesus, ele não força. Fala, ei, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei.
E Zaqueu, nesse momento, ele abre a porta. E Jesus entra, faz mudança. E faz mudança. E aí o verso 9 vai dizer: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nessa casa. Jesus está na porta, só esperando você abrir, para te dar salvação, para trazer salvação para a tua casa, para trazer salvação para a tua vida, para trazer salvação para a tua família. E hoje venhamos estar dispostos a abrir a nossa vida para Cristo entrar. E mais que isso, deixar que Ele transforme tudo. Deixar que Ele faça tudo novo. Para que a gente possa viver uma vida sem o peso do pecado, que nos impede de caminhar, que faz com que a nossa vida seja pesada, faz com que a caminhada seja um fardo, seja massiva. Venhamos deixar Cristo entrar, transformar cada área do nosso ser. Deixar Ele tirar o orgulho, tirar a ganância, tirar o medo. O pastor falou aqui, né? Eu gosto de oferecer a oportunidade para que as pessoas tenham vontade e comecem a perder o medo, né? De vir aqui, de louvar, de adorar, de engrandecer o nome do Senhor. E é isso que acontece quando você deixa o Senhor trabalhar. O Senhor vai tirando o medo, porque você passa a entender que não é por você, é por Ele. Não é você, é Ele. Eu não sou merecedor aqui. Eu não sou merecedor de estar lendo essa palavra. Nenhum de nós somos. Mas por meio da graça de Cristo Jesus, temos esta oportunidade. O Senhor vai falar lá para Josué: ei, seja forte, corajoso. Não temas, porque eu sou. Ele vai falar para Moisés, no chamado, quando Moisés ele fala: ei, eu sou pesado de língua, eu tenho dificuldade para falar. O Senhor diz: não foi eu quem fiz a boca? Não sou eu quem fez as palavras? Não é você, Moisés. Seu erro é achar que é você. Não é você. Eu. Não é por nós. É por Ele. O Senhor, Ele é a videira e nós somos ramos. Se permaneceres em mim e eu nele, darei fruto. E aí ele diz: porque sem mim nada podeis. Sem Cristo não podemos fazer. Não podemos fazer. Sem Deus não temos essa chance de fazer nada. Porque, não, podemos até fazer alguma coisa. Se afastar. Correr para o pecado. É isso que acontece quando estamos sem Deus. A gente vai para a escuridão. Se afunda no pecado. Porque esse é o instinto do ser humano, da carne, pecador. Não é isso que acontece quando Adão e Eva pecam? A primeira coisa que acontece, os irmãos sabem o que acontece? Eles se escondem. A primeira atitude deles não é chegar ao Senhor e: Senhor, perdão, pecamos. É correr, se esconder. Porque o pecado, ele gera esse afastamento. Ele faz com que você fala: ixi, não sou digno, eu não sou merecedor, eu não posso. Eu não tenho mais como estar na presença. Cristo, Ele veio justamente para dar essa nova chance. Para rasgar o véu que separava. O véu que separava, Ele já não separa mais. Somos pecadores. Mas pelo sangue de Jesus Cristo, somos lavados. Temos uma nova vida. Uma nova história. Não por mim, mas por Ele. Que a gente possa, hoje, abrir a porta da nossa vida e deixar Cristo entrar.
Porque pode ter certeza, quando ele entrar, aí haverá banquete, haverá festa e haverá alegria em nossa alma. Porque o fardo dele é suave e leve. Amém? Aleluia. Agradeço a Deus a oportunidade e ao pastor. Hein? Que benção nessa noite, né? Foi uma mensagem de salvação, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra abençoada, né? Essa é a mensagem que nos coloca mais próximo de Deus, né, irmão? Glória a Deus. Aleluia. E Ele está aqui conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé? Aleluia. 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 Diga ao Cordeiro. Santo, santo Ele é. Diga ao Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é.
Santo, Deus Todo-Poderoso, era e é e há de vir. Com a criação cantamos louvores ao Rei dos Reis. Tu és tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia! Glória a Deus. Deus abençoe a sua esposa. Vou fazer uma breve oração. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Altíssimo Deus, soberano Pai que habita no céu, graças te damos porque mais uma vez nesta casa de oração a tua palavra foi ministrada nesta noite. Tu trouxe o teu filho e foi propagada aqui a salvação. Glória a Deus, que possa, Senhor, esta palavra fazer uma limpeza, Senhor. A porta possa estar aberta dos nossos corações. Tu trouxe na mensagem que tu possa operar na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém?